Momento dar início à nossa programação nessa manhã, e nós vamos estar orando a Deus. Vamos orar ao Senhor, expressando nossa gratidão ao Senhor pela noite que Ele nos concedeu, agradecendo a Deus pela semana que Ele também nos concedeu e pelo privilégio de nesse dia acordarmos com vida, contemplando a luz do dia, respirando com naturalidade, sem o auxílio de um aparelho. Isso é bondade de Deus. Agradecer a Deus por poder nos deslocar de nossos lares com os nossos pés, poder apalpar, que coisa maravilhosa, poder caminhar, que coisa maravilhosa. Então, portanto, nós vamos nesse momento ter um momento de gratidão ao Senhor. Agradeça a Deus aí, fale você com o Senhor aquilo que você assim queira falar a Deus. Expresse sua gratidão ao Senhor nesse momento. Pastor Claudinaldo, agradeça ao Senhor e desde já peça-o também em favor de toda a programação nessa manhã. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glórias, pois a ele eternamente. Amém. Bendito Deus, nosso querido Pai, nós queremos, Senhor, expressar nossa gratidão a Ti pela Sua bondade e misericórdia dispensada sobre nós, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom e as Suas misericórdias duram para sempre. Pai bendito, nós queremos Te render graças, meu Senhor, por estar com vida nesta manhã, termos a nossa saúde apesar de nós, ter a Tua presença, ó Pai Celestial, em nossos corações, ó Deus. Obrigado por manter a nossa comunhão em Cristo Jesus. Ó Deus, estamos na Tua casa nesta manhã, com os nossos corações desejosos, ó Pai, de ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz, Senhor, e de voltar para as nossas casas, ó Deus, ainda mais desejosos de fazer a Tua vontade, Senhor. Pai Santo, suplicamos da Tua ação para este culto, ó Deus, que a hora se inicia, não só aqui, ó Deus, mas onde tiver povo Teu reunido, ó Deus, o Senhor estará presente e abençoe, ó Deus, para que tudo se culmine na glória do Teu nome, Senhor. E que nesse momento, aqui neste lugar, Teu nome seja engrandecido e o Teu povo seja abençoado. Use, ó Deus, essa programação para abençoar as nossas vidas e glorificar o Teu nome. É o que pedimos agradecidos no nome santo e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu gostaria de convidá-los para juntos abrirmos as nossas Bíblias, aqui na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, de 31 ao 39. Aos Romanos, capítulo 8, versículos de 31 ao verso 39. Assim está escrito: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte,
nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, podeis assentar? Passar aqui alguns avisos. Os irmãos já estão cientes de que agora pela manhã nós teremos aqui o privilégio, de termos uma palestra com a nossa irmã Cíntia. Ela é uma profissional nessa área, ela vai poder nos ajudar aqui como igreja. Ela vai apresentar o tema, tá bom? Deixar tudo contigo, viu, Cíntia? Inclusive você depois se apresenta seu esposo, filho e filha também. Vou deixar tudo por parte da irmã. Irmãos, lembrando os irmãos aqui, hoje às 15 horas o treinamento para evangelismo ou capacitação para evangelismo, encerraremos hoje às 15 horas, tá bom? Se você não participou do primeiro encontro, você pode participar hoje, não há problema nenhum. Então hoje às 15 horas a nossa capacitação. O nosso acampamento, se Deus quiser, de hoje a 15, próximo final de semana, de hoje a 15, nós já estaremos ali acampados. Então, portanto, dia 14, 15 e 16, nosso acampamento. Se você ainda não pegou o seu carnê, está em tempo ainda. Você pode pagar até o dia 10, tá certo? Até o dia 10 você poderá pagar. Com certeza será uma bênção. Os irmãos já sabem, talheres, copos e pratos, cada um leva o seu, tá certo? O critério continua o mesmo do nosso acampamento anterior. Então você leva seu talher, seu prato, seu copo, continua com o mesmo critério. Esses são esses dois avisos específicos. À noite, se Deus quiser, nós estaremos aqui num lindo culto ao nosso Senhor. Com a graça e bondade de Deus, estaremos aqui cultuando, adorando ao Senhor com a graça dEle. Irmãos, nós vamos nesse momento cantar 2 louvores. Nós vamos cantar 2 louvores. Recebi um novo coração do Pai e graças te damos. Se você puder e quiser, vamos para liberar melhor o nosso diafragma, vamos cantar de pé esses 2 louvores. Se você puder e quiser, tá bom? Se não puder, não tem problema, pode ficar sentado, não há problema nenhum. Cante ao Senhor com todo o coração, pois isso o Senhor fez por nós, Ele nos deu um novo coração. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto deste novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão.
Nós vamos cantar Ele Exaltado, e os irmãos que vieram preparados para dizimar e ofertar terão a oportunidade de assim fazer. Nesse momento, dizimar e ofertar, os irmãos terão a oportunidade enquanto estaremos cantando Ele é Exaltado. Cante com todo o seu coração. Nós te agradecemos porque Tu és o Rei exaltado nos céus. Obrigado, ó Deus, pela vida do Teu povo, da Sua igreja. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos constituiu como povo do Senhor, mediante o sacrifício de Jesus Cristo. Muito obrigado, ó Pai. Deus, muito obrigado por esse bom momento de louvor, de adoração ao Senhor. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem suprido dia por dia as nossas necessidades e numa demonstração de gratidão e de fé, de reconhecimento que Tu és o nosso mantenedor, nós assim devolvemos os nossos dízimos e as nossas ofertas para a manutenção da Tua obra. Pai amado e santo, agora eu quero Te pedir, ó Deus, que o Senhor abençoe a vida de Cíntia. Deus use, ó Pai, aqui como o instrumento do Senhor. É a sua filha, uma pessoa que o Senhor a qualificou, ó Deus, para poder ajudar pessoas em questões, ó Deus, relacionadas ao ser humano. Deus, eu quero Te pedir que ela seja instrumento do Senhor para nos ajudar, ó Pai, pois precisamos também de ser instruídos, ó Deus, em áreas das quais nós não entendemos, não compreendemos, e nós Te agradecemos pela instrumentalidade da irmã Cíntia. Deus, obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque, sendo o Senhor esse Rei exaltado, o Senhor se importa conosco e somos amados pelo Senhor. Nossa gratidão a Ti. Continue, ó Deus, conduzindo tudo nessa manhã para a glória e para o louvor do nome santo do Senhor. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos? Eu quero, nesse momento, Cíntia, minha irmã, você acha melhor, quer falar aqui de cima, você quer ficar aqui mesmo? Pronto. A irmã Cíntia, então, ela vai estar agora com a oportunidade. Desde já, Cíntia, quero mais uma vez expressar a nossa gratidão por se voluntariar em nos ajudar, especificamente nos trazendo essa palestra tão importante aqui para nós como igreja. O mundo tem se preparado, o mundo tem se qualificado em relação a muitas coisas e às vezes nós deixamos a desejar, né? Então, graças a Deus pela vida da irmã, ela já é uma profissional, já trabalha, inclusive já tem dado palestras em igrejas, né? Tanto setor público como igrejas também,
E com certeza será uma bênção, minha irmã. Sua palestra vai nos ajudar bastante dentro desse assunto a melhorar a nossa receptividade a um público tão abrangente como é o da Igreja de Cristo Jesus. Deus te abençoe. Fique à vontade, Cíntia. Está aqui o microfone. Está aqui. Você fala apresentando, que nós vamos ter esse período de perguntas. Bom dia, igreja. Queria começar dizendo que é um prazer enorme estar aqui. Desde que eu sou criança e estou de férias aqui em Cabralha, eu venho à igreja, Primeira Igreja Batista de Santa Cruz Cabralha. Para quem não sabe, o meu pai é o Levi, irmão de Jonas, esposo de Eliana, e ele tem um carinho enorme e transmitiu isso a nós. Então, tenho um carinho muito grande por essa igreja. E preciso destacar a Glécia, esposa do pastor, minha amiga há muitos anos. Não precisa falar quantos, que o pessoal pode fazer conta, né? Muitos anos. Somos amigas, eu tenho um carinho muito grande pela Glécia, então eu agradeço primeiramente a Deus, depois à igreja, por estar aqui. Espero ser relevante e trazer informações à igreja. Eu vou me apresentar, dizer o que eu vou fazer, mas só queria adiantar o seguinte, eu pensei de eu fazer toda a apresentação e os irmãos irem anotando, pensando algumas dúvidas, e aí eu vou abrir um momento final para tirar as dúvidas, alguma coisa que ficou de perguntas durante a apresentação. Tudo bem? Vamos lá. PCD, compreender e agir. Pessoa com deficiência, compreender e agir. Pode passar? Então, a minha pauta vai ser a seguinte. Primeiro eu vou falar sobre quem são as PCDs, quem são as pessoas com deficiência. Depois eu vou focar em 3 públicos, o autismo, que é o TEA, o TDAH e o TOD. Depois vou dar algumas dicas e abro para perguntas, ok? Bem, então eu sou a Cíntia Peixoto, essa é a minha família que está aqui presente, meu marido Joás, os pais dele inclusive eram de Canavieiras, aqui perto, meu filho Benício, de 5 anos, minha filha Luísa, de 8 anos. Eu sou de profissão psicopedagoga pela Unasp, sou também analista do comportamento pela UFSCar. Eu atuei 11 anos como professora em rede pública, 10 anos como terapeuta infantil, sou supervisora ABA, consultora educacional, escrevi um livro com uma colega, que é esse que está a fotinho aí, sobre da avaliação ao PEI, é um livro mais para professores. Estou escrevendo um outro livro com outra equipe, especificamente sobre autismo também. Sou sócia da Clínica Escalada Terapêutica, junto com a minha irmã Gabi, que muitos aqui conhecem, né? Nós somos sócias de uma clínica, eu já apresento para vocês. E eu sou membro da Igreja Batista do Morumbi, há 10 anos, fica em São Paulo. Tem 10 anos que a gente congrega lá e atualmente eu faço um trabalho justamente de olhar para a questão da inclusão das pessoas com deficiência, mais especificamente crianças, no Ministério Infantil da Igreja. Essa é a nossa clínica, né? Nós temos 3 clínicas em Itapecerica da Serra e em Bugaçu, que é uma cidade próxima. Nós temos 11 anos que temos as clínicas. E nós temos todas aquelas terapias ali, né? Fisioterapia, fono, psicopedagogia, psicologia, nutrição, músico, enfim, todas as terapias. E quem quiser conhecer um pouquinho do trabalho, ali eu pus o nosso Instagram, que é Clínica Escalada Terapêutica. Lá a gente também posta bastante conteúdo e traz informações e um pouco do nosso trabalho, ok? Muito bem, apresentações feitas, nós vamos iniciar. Então, quem são as PCDs? Às vezes a gente fica um pouco confuso sobre o termo que se usa no momento, porque é uma coisa que realmente acaba mudando muito. Nós estamos com este termo neste momento, PCD, pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência. E quem são? Vamos ao artigo 2º, que está na Lei Brasileira de Inclusão, é uma lei até que nova, ela é de 2015, uma lei recente, que vai tratar de todas as questões ligadas à inclusão da pessoa com deficiência. Vamos ler. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem um impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual, sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade
em igualdade de condições com as demais pessoas. Uma pessoa com deficiência, pode passar, ela pode usar um cordão desse aqui, que a gente vai chamar de cordão de girassóis. Eu não sei se vocês já viram alguém com este cordão. Ele tem um fundo verde e os girassóis amarelinhos nele, né? A pessoa que usa este cordão, ela está indicando que ela é uma PCD. Por quê? Porque existem deficiências que a gente olha e logo percebe, né? Então, se entra, por exemplo, um cadeirante, uma pessoa em cadeira de rodas, é muito fácil a gente olhar e saber que é uma pessoa com deficiência. Mas existem algumas outras que a gente não consegue perceber de cara. São aquelas que a gente vai chamar de deficiências ocultas. Então, por exemplo, o autismo, o TDAH, deficiência intelectual, deficiência visual, deficiência auditiva, síndrome de pânico. Às vezes tem algumas deficiências que eu, olhando para a pessoa, eu não sei se ela tem, né? Quando a pessoa coloca este cordão, fica mais fácil de eu identificar. Então, se ela tem um cordão de girassol, eu sei que é uma pessoa que tem alguma deficiência que não está aparecendo ali, não é tão notória como o exemplo que eu dei, mas que pode ter. Muitas vezes pode ter um cartãozinho desse, né? Uma carteirinha de identificação com o nome. Geralmente as mães colocam nas crianças também, até por uma questão de se perder, né? E algo assim. Então, às vezes tem as informações, telefone de contato, para que fique mais fácil. Tem também um outro cordão, que é o cordão de quebra-cabeças, que é o cordão especificamente de uma pessoa com autismo, de uma pessoa autista. Esse cordão do quebra-cabeça também identifica que é uma pessoa que tem o autismo. Será que a pessoa que tem um diagnóstico é obrigada a usar esse cordão? Não, ela não é obrigada a usar. Ela pode usar se ela preferir usar. Porque, às vezes, é um pouco cansativo ter que ficar explicando. Olha, ele precisa passar na frente, ele é autista. Olha, ele é assim porque ele é autista. Então, ao invés de ficar, às vezes, para a família nesse desgaste de ter que ficar falando, às vezes é mais fácil colocar um cordão e aí as pessoas logo percebem. Mas a pessoa pode não querer, pode preferir não usar e está tudo bem. Mas isso não significa que nós não devemos estar sensíveis há algumas questões que a gente vai observar, que a gente vai aprender para olhar aqui, tá? Então, não é obrigatório usar o cordão. Ele apenas facilita para que a gente possa identificar. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Pergunta: e se eu receber na igreja uma criança que não tem o cordão de girassóis, que a mãe não indicou nada? Pessoal, deixa eu só fazer um parênteses. Eu trabalho com crianças, então eu vou falar muito de criança, eu vou trazer muitos exemplos de criança, mas o PCD pode ser um adulto também. Pode ser um adulto que tem autismo, um adulto que tenha TDAH, tá bom? Mas a minha linguagem, a minha experiência é mais com criança, então eu vou acabar voltando muito para criança, ok? Então, chegou na igreja uma criança, não tem cordão, a mãe não indicou nada, não comentou com a equipe do departamento infantil, mas a criança parece ter algo, como um autismo. O que eu faço? Vamos à resposta? Não devemos nunca julgar um diagnóstico, ou mesmo dar a entender um possível diagnóstico ou sintoma. Precisamos ter sabedoria. Quem é o profissional que dá diagnóstico? O médico, né? O médico. Cíntia, mas eu sou professora. Eu percebo que aquela criança é diferente. Eu percebo que aquela criança tem outros comportamentos. O que eu faço? Bem, eu posso encaminhar que ela busque um médico. Levar ao pediatra, né? A escola muitas vezes faz um relatório, mas eu nunca posso dizer assim: vai lá que eu acho que é autismo, vai lá que eu acho que é TDAH, ou eu acho que ele tem. Nós não podemos achar, nós podemos dar os caminhos. Leva no médico, para o médico olhar, conversar com você, entender esses comportamentos. Então a gente precisa ter sabedoria, porque senão eu estou julgando algo que eu não sei, que eu não tenho certeza. Então a gente não pode julgar o diagnóstico de ninguém, ok? O correto é chamar alguém da liderança ou indicado pela liderança para conversar e orientar, se for necessário. E aí eu coloquei Provérbios 16, 21, que diz: o sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar
aumenta o saber. Então, precisamos ter sabedoria e nunca julgar um diagnóstico. Tudo bem até aqui? Nós vamos falar um pouquinho, então, sobre 3 diagnósticos que são os que mais têm aparecido, acredito, na igreja e, às vezes, deixado as pessoas um pouco confusas e com dúvidas. Vamos falar de TEA, que é o autismo, o TDAH e o TOD. Você sabe o que são? Sabe a diferença? Vamos lá. Vamos falar primeiro do TEA, do autismo. O TEA é transtorno do espectro autista. Transtorno, pessoal, significa que é uma alteração no funcionamento natural da mente. Então, é uma mente que funciona de um outro jeito. Ela tem um outro funcionamento, ela tem uma outra ordem ali, né? Espectro significa uma variedade de sintomas, porque se você pegar, pessoal, 10 autistas e colocar eles um do lado do outro, eles são totalmente diferentes. Alguns diagnósticos não. Por exemplo, o síndrome de Down, ele tem já certinho ali algumas características. E ainda assim muda, né? Mas tem coisas que são muito fixas. E no autismo, a gente vê que essa variedade é muito maior. Ela é muito mais abrangente. Eu coloquei um guarda-chuva, porque é como se fosse isso. O espectro é um grande guarda-chuva, que dentro dele cabem muitos sintomas, cabem muitas diferenças. E ele tem 4 principais características. Então, o autismo ele tem 4 principais características. Vamos falar quais são essas. A primeira, interação social. Há uma dificuldade em manter o contato visual, então eles têm dificuldade de olhar nos olhos. Reconhecer expressões faciais, então às vezes você está bravo ou você está feliz e às vezes eles não conseguem entender essa nuance, essa diferença das expressões faciais. Expressar emoções, então também eles têm dificuldade de identificar se está nervoso, se está cansado, se está com fome, se está irritado, se está feliz. E de fazer amigos. Às vezes as questões sociais são muito fortes, porque às vezes há uma evitação social. O que é uma evitação social? Ele prefere estar sozinho do que estar entre as pessoas, né? Então, às vezes, você vai na escola, está todo mundo brincando lá no playground, no pula-pula, e ele está longe, no cantinho dele, com o mesmo brinquedo, porque há essa evitação social, né? Esse distanciamento social. A segunda característica é a comunicação. Pode haver um uso repetitivo da linguagem e bloqueios para começar ou manter um diálogo. Então, tem crianças que apresentam uma coisa que a gente chama de ecolalia, né? Que você diz assim, né? Digamos que seja uma criança que chama Pedro. E aí você vai dizer, oi, Pedro, tudo bem? Aí ele diz, oi, Pedro, tudo bem? A comunicação, ele fala, por exemplo, essa criança que eu dei exemplo fala, mas não é uma fala funcional, ele repete aquilo que eu falo. Existem outros que não falam. Ele ouve, ele não é uma criança surda, ele ouve, ele às vezes entende, às vezes também não entende, mas ele não fala nada. Há muitos autistas que, com intervenção, com fono, vão falar, e outros que realmente nunca vão falar, né? Não vão ter a comunicação verbal. Então, pode ter esse tipo de situação. Pode ter também o que a gente chama de ecolalia tardia, em que você está falando com a criança, ou você nem está falando, e de repente ela solta uma frase de um desenho que ela viu 2 dias atrás. Então você está ali conversando e ela diz assim, Cebolinha, pega a Mônica, corre para lá. E você não está num contexto de Cebolinha ou de Mônica, mas ela tem aquilo na memória e ela traz uma frase que ela viu há algum tempo atrás, né? Então, existem essas diferenças. Pode ser que não fale, e a gente chama de não verbal. Pode ser que fale e tenha uma comunicação que não é funcional, que não está no contexto, né? E outros, pode ser que sim, consigam falar, consigam se comunicar, perguntar e responder. Então, há uma diversidade na questão da comunicação. A terceira característica é o comportamento. Pode ter manias, né? Como a gente diz, alguns rituais, algumas formas. Olha, tem que acontecer desse jeito. Então, para eu ir tomar banho, tem toda uma mania, todo um ritual que tem que ser cumprido.
Um apego excessivo a rotinas, então pode ter dificuldade quando a rotina muda. Ou vamos supor que da casa para a igreja é feito um caminho. Ok. Aí num dia a mãe fala, vou passar no mercado, e muda o caminho. E ele pode ficar irritado, pode até ter uma crise, porque mudou uma rotina, porque mudou algo. Porque esse cérebro, ele funciona melhor quando está tudo previsível. Só que a vida não é previsível, então isso é muito difícil para eles, precisa de terapia para ensinar a ter um pouco de flexibilidade. Mas alguns têm esse apego excessivo em rotina, em as coisas acontecer de uma forma bem fixa, não é? Pode ser também dificuldade, interesse intenso, então ele tem um interesse específico em alguma coisa. É muito comum, por exemplo, de dinossauros, né? É uma criança que sabe todos os nomes de dinossauro, tudo que eles comem, aonde eles viveram. Ou outros, eu tenho um garotinho na clínica, muito fofo, ele sabe tudo dos metrôs de São Paulo, tudo. Você pergunta, para ir para tal, Santo Amaro, metrô tal, e ele fala todas as estações. Estação tal, 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 chega em Santo Amaro. Estação tal, 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 tal. Então, às vezes, eles vão ter um grande conhecimento em um determinado assunto. E dificuldades de imaginação. Às vezes, eles são muito literais, né? Então, você vai dizer uma frase e aí ele vai entender que aquilo é literal, tem dificuldade de entender um outro sentido, de entender de uma outra forma, ou, às vezes, de ter muita imaginação, porque eles costumam ser bem objetivos, bem realistas. Ok? Quarto e último característica. Uma sensibilidade sensorial. Eles podem ter uma aversão ao toque ou uma necessidade extrema de contato. Então, tem alguns que não vão gostar do toque físico. Abraço, beijo no rosto, às vezes até um próprio aperto de mão, ele vai preferir nenhum tipo de toque. Outros vão ter o oposto, uma necessidade de toque, uma necessidade de abraçar, às vezes uma necessidade até de se colocar contra a parede, de sentir uma certa pressão sobre o seu corpo. Então, vejam que tudo que eu falo, eu digo, pode ter. Por quê? Porque depende muito do indivíduo. Tem um indivíduo que a comunicação, de repente, está bacana, conversa, mas os comportamentos, a rotina está difícil lá em cima, né? Outros, a interação social é baixíssima, mas, por exemplo, as questões sociais sensoriais não interferem. Então, é muito de indivíduo para indivíduo. Mas, basicamente, o indivíduo com autismo, ele vai ter algum tipo de prejuízo em menor ou maior grau nessas 4 áreas. Tudo bem? Tá tranquilo, gente? Está dando para pegar? Sim? E aí, a gente fala de nível de autismo. Já ouviram falar que tem nível? Tem nível 1, nível 2 e nível 3. O que significa esse nível? É um nível de suporte. Todo indivíduo com autismo vai precisar de algum tipo de suporte. A questão que a gente põe do nível é, se ele é nível 1, ele vai precisar de pouco suporte, mas vai precisar de algum tipo de suporte. Dificilmente uma pessoa com autismo não vai ter suporte nenhum, nem que sejam, às vezes, estratégias do dia a dia, para se organizar, para melhor socializar. Mas o indivíduo nível 1 precisa de pouco de suporte. Um indivíduo com nível 2 vai precisar de um médio suporte, já um pouco mais. E o indivíduo com nível 3 vai precisar de bastante suporte. Isso também vai dizer respeito ao nível de comunicação, ao nível de entendimento cognitivo, e aí ele é encaixado em um desses níveis. Para nós, pessoal, não faz... nível 1, nível 2, às vezes as pessoas se apegam nisso. O que eu preciso entender? Quem é esse indivíduo? Qual a dificuldade dele? Como que a gente pode ajudar de alguma forma? Né? Esse é o ponto. Ok? Prevalência. Vocês acham que está aumentando a quantidade de crianças ou pessoas com autismo? Vocês acham que está aumentando? Está, né, pessoal? Está. No Brasil, a gente não tem um controle que diz o quanto está aumentando para a gente ter uma noção. Mas os Estados Unidos, que são mais rápidos, eles fazem esse controle desde 2014. Talvez esteja pequeno para vocês na TV, mas vocês conseguem perceber lá do comecinho um azul que vai subindo esse gráfico? Não está subindo, pessoal? Está subindo. O que quer dizer? Que realmente o autismo está crescendo. Esse número é americano, é dos Estados Unidos, porque não temos esse controle no Brasil. Mas dá para a gente ter uma ideia, olhando para os Estados Unidos, de como que está aumentando.
Então, olha só, em 2004, eu falei 14, perdão, 2004. Em 2004, a cada 150 crianças de 8 anos de idade, uma era autista. Ok? Este número foi aumentando. Nós temos um número mais recente que saiu ano passado, 2025, fresquinho esse número, e vai dizer para nós que a cada 31 crianças de 8 anos, a cada 31 crianças de 8 anos, uma tem autismo. Perceberam a diferença? É muito grande. Eu faço uma relação, as salas de aula das escolas, não tem mais ou menos 30 crianças, pessoal? 25, 30 crianças. Aqui tem dizendo que tem mais ou menos um autista por sala. Eu que tenho contato muito com as escolas, digo que às vezes é mais até. Né? Eu já vi sala de 2, 3, até 4 autistas numa mesma sala. Então, a gente acredita que no Brasil a gente esteja perto deste número também, né? Ou até mais que isso. Né? Há um movimento de se levantar esses números, mas ainda não tá fechado. Ok? E qual a causa? Uma grande pergunta, mas qual é a causa do autismo? Por que isso está aumentando? Há um grande estudo, pessoal, que foi feito em 2019. Depois desse estudo não foi feito ainda nenhum estudo tão robusto, tão impactante quanto este, então a gente usa este ainda como referência. E ele vai dizer que 81% da causa do autismo é genética. 81, pessoal, é um número muito grande, não é? Muito, 81%. É muito mais que a metade. Então, uma fatia gigante é causa genética. O que significa causa genética? Que na família alguém tem algum tipo de transtorno. E se a criança tem autismo, não necessariamente alguém tenha autismo. Podem ter outros transtornos mentais que influenciem para que essa criança tenha um autismo. Esquizofrenia, TDAH, enfim, outros diagnósticos correlacionados à área de saúde mental podem contribuir. Então, não precisa ser pai, mãe, né? Às vezes é um tio, um avô que tenha um transtorno mental. Isso faz com que naquela família se aumente a chance de ter crianças que venham a ter transtornos mentais, ok? Então, é 81%, é um número muito grande. Depois, de 18% a 20%, causa genética somática, não hereditária. 18% a 20% não tem ninguém na família e inicia naquele indivíduo por uma questão aí de genes, por uma questão do próprio indivíduo, começa a partir dele. E somente, pessoal, um pedaço assim, ó, pequenininho, de 1% a 3%, quase nada, são as causas ambientais. O que são as causas ambientais? O que está provado na ciência, porque muito se fala, autismo é por causa disso. Não, vamos olhar para a ciência. O que já foi provado? Já foi provado que pode aumentar a chance de ter, não significa que o que eu vou falar, se tem, vai ter autismo. Aumenta a chance, ok? Que a ciência já disse, aumenta a chance. A idade avançada dos pais, então pais muito mais velhos, né, já avançados em idade, ou também muito jovens, aumenta a chance. Então, não significa que necessariamente vai ter, aumenta a chance, ok? Ter irmãos autistas aumenta a chance de o próximo filho ter autismo. Baixo peso ao nascer, nascer prematuro, hipóxia neonatal, que é a falta de oxigenação na placenta ou durante o parto, enfim. Uso de maconha pela mãe durante a gravidez, uso de ácido valproico, que é um anticonvulsivante, né, caso a mãe tome, aumenta a chance. Essa é a única medicação que foi provada que pode aumentar a chance. Sobrepeso, obesidade, diabetes. Então, a ciência já disse que essas coisinhas aumentam a chance. Mas vejam, 3% de chance ainda é um número muito pequeno. Mas eu também queria dizer o que já foi provado que não causa autismo. Porque muita coisa vai sendo propagada, né? E a gente precisa estar atento àquilo que a ciência vem provando. Então, o que não é, pessoal? O que realmente está provado não tem nada a ver com vacina, não tem nada a ver com vacina, com tipo de parto, com parto prolongado, falta de vitaminas, toxinas ou metais pesados, amamentação, depressão pós-parto, uso de ácido fólico, nada. Então, tudo isso já foi provado que não tem relação com o autismo. Ok? Tudo bem?
Pode passar. E por que esse número parece que está aumentando, pessoal? O que a ciência diz para a gente é que a ciência acredita que este número não está assim somente crescendo, mas o que acontece é que as coisas estão ficando mais claras. Os mais velhos aqui ouviam falar de autismo? Ouvia-se falar há 20, 30, 40, 50 anos atrás? Não se ouvia falar, né? E naquela época dava-se nomes às vezes até pejorativos, não é? A pessoas que tinham algum comportamento diferente. E hoje nós temos outro entendimento. Hoje todo mundo sabe, ouviu falar de autismo, de TDAH, sabe alguma coisinha, não é? Então o que a ciência explica é que as coisas estão mais claras. Então a gente tem também substituição de diagnósticos, eram diagnósticos genéricos, hoje já se sabe, esse é autismo, isso é TDAH, isso é TOD, isso é TAG, isso é DI. Hoje há uma clareza maior, não é? Mudanças em métodos de pesquisa, avanço da ciência mesmo, mais conscientização da população, as mudanças ambientais. Por exemplo, a gente viu que criança prematura tem mais chance de ter o autismo. Antigamente, crianças prematuras morriam, não é? Hoje, dificilmente você tem uma morte de um prematuro, porque a ciência tem muitos equipamentos para que ela sobreviva. Bom, se aumenta a chance de sobrevivência e ela é prematura, pode-se aumentar a chance de ter um autismo. Então, a gente vai fazendo essa leitura mais ampla e vai entendendo que isso pode estar relacionado a uma variedade de eventos mesmo, não é? E mudanças em critérios diagnósticos, enfim. Ok? E o autismo, pessoal, ele pode ter comorbidade. O que é comorbidade? É junto do autismo ter outros diagnósticos que acompanham, né? Então, olha lá, muitas crianças com autismo pode ter TDAH junto, pode ter o TOD, pode ter um distúrbio de aprendizagem, pode ter ansiedade, epilepsia, um transtorno alimentar, distúrbio do sono, depressão, agressividade, transtorno sensorial. Então, muitas vezes, além do autismo, tem outros sintomas. E o que a gente vê aqui, quanto mais comorbidades, mais sintomas, mais grave o indivíduo acaba ficando, né? E aí é preciso depois intervir sobre cada um desses outros diagnósticos. Ok? Pessoal, está ficando claro? Está dando para acompanhar? Sim? Algumas informações. Muitas crianças com autismo têm mais interesse em coisas do que em pessoas. Então, vocês estão sentados aqui olhando para mim. Pode ser que o indivíduo com autismo, o foco não seja eu falando. Pode ser o ventilador girando, pode ser os fios da câmera, pode ser o que está despendurado no teto, pode ser a luz. Muitas vezes o interesse maior dele é em coisas do que em pessoas. Uma criança com TEA que não fala pode ouvir e entender o que falamos com ela. Mesmo que o indivíduo não fale, a gente precisa ter muita sabedoria de conversar perto dela, porque ela pode não falar, mas pode ouvir e entender o que nós estamos falando com ela. Nenhum autista é igual ao outro. Algumas crianças com autismo têm dificuldade em expressar sentimentos e expressões faciais. Algumas crianças podem ter maior sensibilidade em algumas áreas, como tato, paladar, auditivo. E nunca force uma criança com seletividade alimentar a comer. Nós temos um setor que trabalha só com a questão da alimentação. Eu tenho crianças, pessoal, por exemplo, que só comem coisas amarelas. Só se for amarelo. Outras só comem se for pastoso. Outras só comem se for crocante. Ah, que frescura, que frescura. Duvido, deixa 2 dias sem comer para você ver se não come. Posso te contar? Não come. Não come. Não come porque já chegou mãe que achava isso, deixou sem comer e quase foi para o hospital com a criança sem vitaminas nenhuma. Não come. Porque não é uma questão de querer, não é uma questão de frescura, é uma limitação. Você pegaria uma rosa, tiraria os espinhos e mastigaria os espinhos? Às vezes, para eles, olhar um pedaço de um alimento é olhar para um punhado de espinhos. Ele não consegue comer, ele tem total repulsa, ele tem até medo daquilo. É uma sensibilidade, a gente precisa trabalhar isso em terapia. Então, não adianta forçar. O menino fica andando. Senta na cadeira. Senta, dá uma chinelada. Não é sobre isso. Não, ele tem uma hiperatividade nesse corpinho dele. A gente vai precisar ensiná-lo de um modo
positivo, respeitoso, digno, bacana, para ele conseguindo sentar. Então, nada é ali a força. Nós precisamos entender que é uma limitação, é um diagnóstico, não é? Tudo bem até aqui sobre o autismo? Alguém quer acrescentar? Vai anotando, vai pensando se tem alguma dúvida, no final a gente vai abrir, ok? Vamos mudar um pouquinho e falar do TDAH? Já ouviram falar do TDAH? Eu repito a pergunta. Ela está fazendo uma pergunta sobre a rotina, a criança que tem, ou a pessoa que tem uma necessidade de rotina muito fixa. Está desligado. Falou da rotina. Falou da rotina, né? E isso é realidade, isso é fato, porque eu tenho um autista em casa. Então, assim, é muito severo em tudo. Só que, ao passar o tempo, chegou uma certa idade, uma fase da vida dele, que ele agora mudou totalmente. O que ele amava antes, hoje ele está praticamente odiando. Então, assim, isso é normal? Como lidar com isso também? Porque não sei se forço, porque às vezes é uma coisa que é bom para ele. Eu, como mãe, eu entendo que é bom para ele, mas como você acabou de citar vários exemplos sobre a maneira de comer, né, cores e tudo. Então, assim, é muito complicado. Às vezes você quer forçar uma coisa, não é legal forçar, mas isso é normal. Odiar o que antes, até pouco tempo atrás, ele amava. É normal? Pode acontecer, sim. Porque ao passo que ele tem um interesse muito grande, vamos pensar em dinossauros. Ao passo que ele quer que compre o dinossauro, quer falar de dinossauro, assistir dinossauro, roupa do dinossauro, nomes dos dinossauros. Ao passo que ele tem uma grande intensidade de interesse, ele pode ter depois um grande desinteresse. Não querer saber de nada daquilo e criar um novo interesse. E às vezes um novo interesse em algo que para você aparentemente não faz sentido. Eu tenho um garoto lá que ele é totalmente apaixonado por fios. Por isso que até que eu falei do fio. Fio de barbante, fiozinho de roupa. Onde ele está procurando um fio. Ele começa a procurar na roupa, puxar um fio. Aí você fala, nossa, mas o que tem a ver? Eu tenho um outro garoto que é completamente apaixonado pelas marcas dos perfumes da Boticário. Ele sabe todos. E se passar numa loja da Boticário, ele tem que entrar. Ele vai ler todas as prateleiras, todos os nomes dos perfumes, ele sabe todos. Então, é um interesse que daqui a pouco pode mudar. Esquece, não quer saber de Boticário e vai falar agora de metrô, igual esse garoto. Então, pode ter uma grande mudança de interesse, sim. E coisas que eram tão importantes, tão bacanas, já não são mais, né? Bom dia. Bom dia. Eu tenho um neto, ele tem 6 anos, e meu filho já levou ele no psicólogo, no psiquiatra. O psiquiatra falou para ele, para o pai, que ele é muito imperativo. O que ele tem é teimosia. Por exemplo, sobre a alimentação, ele não gosta de feijão. Então, tem dias que o pai fala assim, você vai comer feijão hoje porque você vai ficar fraco. Ele não dispensa a banana e o ovo. Isso é na alimentação dele. Pode ser de manhã, banana prata só. De manhã, meio-dia e de noite. Se der outra coisa, peixe, carne, essas coisas, ele não... Lá uma vez ou outra que ele come, mas ele só gosta disso. É todo dia. Ele não enjoa. E biscoito. Tem dias que ele não gosta de almoçar, ele não gosta de jantar, só quer comer coisas que não pode comer durante o dia, né, na alimentação. E aí ele é muito teimoso, ele teima. Ontem mesmo o pai saiu para ir no aniversário de uma amiga e a irmã dele ficou com eles, né? E ele pegou a irmã com ciúme, engarguelou. Se a tia não estivesse perto, então eu acho que ele é muito imperativo e muito teimoso e muito desobediente. Ok.
E a mãe dele mexe com coisas que não deve mexer. Ok. Então, ele disse assim, se minha irmã for para a casa da mãe dela, que ele torna-se bonzinho. Tá. Vamos só pegar o começo da sua frase. A irmã começou, olha, e aí ele foi ao médico, obrigada. E o médico disse que ele é hiperativo, mas aí eu acho que ele é teimoso. Bom, se o médico diagnosticou corretamente, eu acredito que sim, porque ele é um médico certinho, a hiperatividade, ela é um diagnóstico, uma criança hiperativa. O que é hiperativa? Toda criança é ativa, né? Eu tenho meus 2 filhos, eles são ativos, né? O meu hoje está com febre, então está meio derrubadinho, mas ele é mais ativo. Hiperativo é uma criança que é ativa demais. Ele é mais ativo do que as outras. Isso é um diagnóstico e precisa de um tratamento, precisa olhar para isso. Mas ele é teimoso, desobediente. Quando a gente olha, tudo isso vai ser um fruto dessa hiperatividade. Eu não sei se é só uma hiperatividade, se tem outra coisa junto, mas é preciso tratar, porque se ele é hiperativo, ele não para. Ele vai subir janela, ele vai subir na porta, ele vai subir aqui, ele vai subir ali. Você está falando e ele não está te obedecendo, porque ele está indo pelo corpo. O corpo precisa de movimento, o corpo precisa de movimento, o corpo precisa de movimento. Por isso que eu preciso de uma terapia para regular esse corpinho, para ensinar. Muitas vezes vai dizer, pega, dá uma surra nele, bota de castigo, tira as coisas dele. Bom, eu vou trabalhar, o meu trabalho que a gente faz com as crianças, ele é baseado em uma ciência que se chama Análise do Comportamento Aplicada, ABA. Ela vai dizer que, para eu modificar o comportamento de outra pessoa, eu preciso fazer isso de uma forma positiva. Então, eu tenho criança lá que tem a seletividade alimentar. Eu tenho criança, por exemplo, tem um caso que ele não comia arroz. E a mãe queria que ele comesse arroz. Sabe como que a gente fez um trabalho? O prato dele, lá de macarrão, feijão, as coisas que ele gostava. E a gente colocou 1 grão de arroz perto dele, fora do prato. Toca no arroz. Olha para o arroz. Vamos brincar com o arroz? Joga o arroz. Não. Daqui a um tempo, 1 grão de arroz dentro do prato, para ele tolerar. 1 grão, olha só. Positivo, gradativo, devagar, com respeito. 2 grãos, só no prato. Vamos encostar o grão na boca? Voltou, acabou. Põe na boca e joga fora. Pronto, ó. Tranquilo, parabéns. Muito reforço positivo, parabéns. Até que, depois de meses, ele aceitou meia colherzinha de arroz. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho lento, mas a gente vai precisar ir de uma forma positiva. Por quê? Se é de uma forma com punição, com bronca, ele vai ficar mais nervoso, mais irritado. E o que é o principal? Quando a gente só briga, eu não ensino como deve ser, eu só puno, eu só bato. Eu tiro a minha raiva, mas eu não estou ensinando para ele. E se eu lembrar que é um transtorno, que a mente dele funciona diferente, eu tenho que ir por outro lado. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, talvez ajude a entender um pouquinho mais, ok? Vamos falar agora do TDAH? Pode ser? Oi? Ok. Só um segundinho, irmã. Em relação a isso, o pastor gostaria de dar uma palavrinha em relação a isso. Um momentinho, irmã. Meus irmãos, a gente só vai passar para a irmã Judete ali, aí depois nós vamos fazer o seguinte, como foi sugerido, aí nós vamos anotar. Eu, por exemplo, estou com muita dúvida ali, querendo fazer algumas perguntas. Não é? Mas é o que acontece, a gente deixa para no final, vamos ter o período, como ela falou no início, para fazermos perguntas, e aí nós vamos poder ter essa interação. Tá certo? Ok. A irmã Judete, porque aí ela vai falar, em seguida a gente vai anotar e aguardar o final para a gente poder interagir com ela, por gentileza, tá bom, Cíntia? Tá bom. Poder nos responder lá no Ok. final. Bom dia, mais uma vez. Meu nome é Gildete, eu tenho um filho adolescente, né, com TEA, nível de suporte 2. E eu queria perguntar com relação, por exemplo, ele é apegado à rotina, ele é funcional com rotinas. E desde pequeno, 3 desenhos era o principal: Galinha Pintadinha, Mickey e Patati Patatá.
E foi-se assim até os 10 anos. Depois dos 10 anos, eu sempre mostrando para ele outros desenhos, né? Mas ele permanecia no que ele gostava. Agora, mais ou menos uns 3 meses atrás, hoje ele está com 16 anos, e ele voltou para a Galinha Pintadinha. E, tipo assim, do nada, ele já estava na Turma da Mônica, assistindo desenhos infantis, desenhos para adolescente, e do nada ele voltou para a Galinha Pintadinha, e aí eu estou trabalhando com ele da seguinte forma: você vai ficar apenas 20 minutos, porque se eu deixar, ele dá do momento que ele acorda até a hora que ele vai dormir, a mesma música. Aí, no caso, você acha que essa forma correta de eu, tipo, estipular um tempo, não tirar totalmente para não frustrá-lo, mas aí eu monitoro 20 minutos, 10 minutos, e às vezes eu digo só uma vez por semana. Ele fica, né, às vezes estressado, como ele tem autoagressão, ele se morde, mas aí eu permaneço. Certo. Quando a gente tem uma pessoa que tem um interesse muito grande, qual que é a recomendação? Se eu for radical, não pode, não vai assistir. Isso para ele é muito sofrido, porque ele gosta, porque ele quer ver, porque ele tem interesse. Então, bacana, a irmã está dando acesso para ele. Mas a irmã está dando um limite. Vamos assistir um pouquinho. Vamos assistir 20 minutinhos e a gente muda. Porque se a gente também só deixar isso, a gente vai deixar ele somente com uma opção. E é legal que ele tenha outros desenhos, né? Então, vamos assistir, então, não sei qual que é a Galinha Pintadinha, né? Galinha, tá bom, você gosta. Vamos assistir Galinha e depois vamos assistir um pouquinho da Mônica. Para que a gente não tenha um indivíduo que fique só com uma coisa aprendendo, mas ele possa aprender coisas diferentes. Vamos pôr um pouquinho desse. Então, a gente brinca na terapia que seria assim: minha vez, sua vez. Meu jeito, seu jeito. Um pouquinho do seu jeito, um pouquinho do meu jeito. É uma técnica muito boa. Um pouquinho da sua galinha pintadinha. Agora, vamos aprender uma coisa aqui nesse desenho? Vamos aprender com outro desenho? Vamos olhar isso aqui? E aí a gente vai fazendo. Então, eu não recomendaria não dar acesso, porque ele gosta, mas não ir para o outro extremo, que seria só deixa ele com isso. Acho que a irmã está fazendo corretamente, sim. Bom? Vamos falar agora do TDAH, que é outro transtorno, né? Também está sendo muito falado, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Transtorno, já dissemos que é uma alteração no funcionamento natural da mente. Déficit de atenção é um indivíduo que tem falta de atenção. Ele não consegue permanecer com atenção numa coisa muito tempo. Pode ter dificuldade em se concentrar e ser facilmente distraído. Tem também a hiperatividade, que é o que a gente conversou com a irmã, que é uma inquietação, uma impulsividade, uma irritabilidade. E aí o TDAH, pode passar, volta só para eu voltar. Você pode ter o quê, pessoal? É transtorno de déficit de atenção, que é uma coisa, certo? Hiperatividade, outra coisa. No TDAH, eu posso ter um indivíduo que só tem déficit de atenção, ou só tem hiperatividade, ou tem os dois. Ok? Então, existem 3 tipos de diagnóstico do TDAH nesse sentido. A prevalência. Acredita-se que 3 a 5% das crianças no mundo possam ter o TDAH. No Brasil, estudos apontam aí para 1,8% a 5,8%. Pode passar. Quais são os critérios do TDAH? Os sintomas presentes muitas vezes por mais de 6 meses. Então, não pode ser assim, ele é muito agitado, ele está num período agitado, mas vai ter o aniversário dele. Passou o aniversário, está tudo bem, então não é TDAH. Se é uma agitação por uma situação, no momento, então não é TDAH, ele estava ansioso por alguma coisa específica. Para ser TDAH, tem que ser mais de 6 meses contínuos ali. Sejam mais pronunciados do que o esperado. Então, por exemplo, toda criança é ativa, mas ele é hiperativo, é muito diferente das outras crianças. Toda criança não tem, assim, uma grande atenção, mas ele não tem atenção, é muito diferente das outras crianças, então precisa estar sempre olhando para isso. Que ocorra em pelo menos 2 lugares. Então, não pode ser assim, na igreja esse menino não para, mas na escola está tudo bem. Não, então pode ser uma questão mais de ambiente, porque se é um TDAH, independe do lugar. Interfira na capacidade funcional.
para que a gente dê um diagnóstico, autismo, TDAH, precisa impactar, precisa estar assim atrapalhando alguma questão na sua vida, né? Pode ser, pessoal, que adultos tenham TDAH, autismo, e nunca foram atrás de diagnóstico porque aquilo não impactou demais na sua vida. E vida que segue, né? Mas alguns indivíduos vão ter prejuízos no seu dia a dia por causa disso. Ok? Pode passar. Então, já falei que existem os 3 tipos. Só hiperativo, só desatento ou os 2 combinados. Quais são alguns sintomas? Quando ele é desatento, o que seria um TDAH com desatenção? Não consegue prestar muita atenção a detalhes, tem dificuldade de manter a atenção em tarefas, parece não estar ouvindo quando a gente fala diretamente, não segue instruções até o fim, não termina a lição da escola, tem dificuldade de organizar suas tarefas, suas atividades, evita, não gosta ou se envolve contra a vontade numa tarefa de grande esforço. Pode ser que alguém com TDAH já tenha se levantado de uma palestra, não consegue ficar ali tanto tempo sentado, olhando, prestando atenção. Perde coisas, distrai-se com estímulos externos, é esquecido no dia a dia. Algumas características da hiperatividade, que a irmã tem um neto, inclusive, né? Mexe com as mãos ou os pés, se remexe na cadeira, sai do lugar na sala de aula ou em outras situações, corre de um lado para o outro, sobe muito nas coisas que são inadequadas, tem dificuldade em brincar ou envolver-se em atividades de lazer de forma calma, não para ou frequentemente está a 1000 por hora, fala em excesso, responde as perguntas antes da gente terminar de perguntar, tem dificuldade de esperar a sua vez, interrompe os outros, né? Então, são alguns sintomas aí de uma pessoa com TDAH. Adultos podem ter TDAH também. Os sintomas são um pouquinho diferentes, né? Mas pode ser dificuldade de planejar, esquecer coisas, dificuldade de estabelecer prioridades, de manter-se no mesmo emprego, de manter-se no mesmo relacionamento, baixa tolerância à frustração, baixa estima, desregulação emocional, muitas outras aí também que vão para a vida adulta, ok? É ideal que o diagnóstico seja dado depois dos 7 anos, precisa de uma avaliação neuropsicológica, eu já depois quero até falar sobre ela para explicar, e só o médico é que pode dar esse diagnóstico. E é clínico, gente, não existe exame para autismo nem para TDAH. Ele é clínico, é através do comportamento que a gente observa, ok? E testes que podem ser aplicados. Fechou o TDAH? Vamos para o TOD? O que é o TOD? TOD significa transtorno opositor desafiador. É um transtorno caracterizado por dificuldade em seguir regras, em desafiar figuras de autoridade e ter uma irritabilidade intensa. O TOD é uma criança, né, conhecida por ser exageradamente teimosa ali, né, desobediente, irritada. Ela tem explosões de raiva. Então, mãe, eu quero sorvete de morango. Não tenho sorvete de morango. A criança vai chorar, vai bater o pé. Normal, não é? Ele vai ter uma explosão de raiva. Ele vai pôr a casa abaixo. Ele tem uma raiva, um nervoso, uma irritabilidade muito alta com coisas desproporcionais. Comportamento vingativo, ressentimento, rancor, resistência de cumprir regras, pode agredir os outros verbalmente, incomoda as pessoas, às vezes aparentemente ali proposital, responsabiliza os outros, tem dificuldade de relacionamento. Então, em geral, o TOD ele tem um cognitivo ali bacana, mas o comportamento, a irritabilidade, a oposição. Então, se é professor da escola dominical, pastor, as figuras de autoridade, ele tem uma necessidade de desafiar, não é? E como que a gente lida? Porque é um transtorno que é difícil para quem está em volta, porque ele é insistente, né? A gente vai sempre dizer, não bata de frente, porque ele não vai desistir e você vai perder, porque ele não vai cansar. Evite ser também opositor e ser desafiador. Às vezes a gente quer, você vai gritar? Eu vou gritar mais alto. Você vai pegar? Eu que vou pegar. E aí a gente entra num ciclo com ele para ver quem dos dois é mais forte. Não dá. A gente vai perder, porque ele não vai desistir. Dê opções, você vai fazer assim ou assado, porque você dá uma ordem direta, às vezes ele não quer cumprir. Vamos lá desse jeito, né? Você vai para o banho pulando ou engatinhando?
do que você dizer, vá tomar banho. Dê modelo de calma, ajude ele a se controlar, tenha regras claras, justas, né? Tenha uma fala doce, mais firme, e também requer, muitas vezes, um psicólogo ajudando e acompanhando, uma equipe. Okay? A prevalência, 28% das crianças com autismo podem apresentar TOD, e em 112 crianças autistas, 30 tinham sinais e sintomas do TOD em pesquisas. Ok? Deu para ter uma ideia do TOD? Eu estou falando de uma irritação, gente, e de uma explosão realmente acima do normal, tá? Não é qualquer coisa TOD, é raro esse diagnóstico, tá? Não é tão conhecido. O tratamento de todos esses. Então, autismo e TDAH não tem cura, mas tem tratamento para que a pessoa alcance o máximo da qualidade de vida. Então, que ela diminua a inflexibilidade, que ela diminua a agressividade, né? Vai sempre para que ela tenha uma melhor qualidade de vida. E o TOD, ele pode vir a adquirir um outro diagnóstico na vida adulta. O TOD, ele é mais ligado à infância. Ele é um diagnóstico da criança. Quando essa criança que tem TOD cresce, esse diagnóstico vai ser transformado em algum outro tipo de transtorno mental, que aí são muitas as outras opções. Mas o TOD, ele é específico da infância. Okay? E o que envolve o tratamento? Terapias multidisciplinares. Então, tem uma equipe de TO, fono, psicólogo, psicopedagogo, aí cada um tem a sua necessidade, né? De preferência a aba, nessa linha que eu falei. Medicamento para o sintoma. Não tem remédio de TDAH, pessoal. Não tem remédio de autismo. Tem remédio para o sintoma. Não dorme bem e é autista. Tá o remédio para o sono. É muito irritado. Um remédio para irritação. Entende? Então, não é remédio para o diagnóstico, é para os sintomas. E precisa haver orientação para os pais, orientação para a escola, para que todos caminhem da mesma forma, ok? Tudo bem, pessoal? Deu para pegar uma ideia geral aqui dos três? Sim? Autismo, TDAH e TOD? Então, agora eu vou mudar de assunto, vou passar para a segunda parte da palestra, que é algumas dicas que eu queria dar. Como igreja, nós vamos receber pessoas, e que bom que venham, né, pessoas com diagnóstico, e que a gente precisa estar preparados para recebê-las. Então, é disso que a gente vai falar agora, tudo bem? Recebi uma criança com deficiência na igreja, o que eu faço? Eu tentei organizar, eu sou professora, então eu gosto de pontos, né? Em 6 passos que a gente pode pensar para incluir uma criança na nossa igreja. Inclusive, lá na minha igreja, Igreja Batista do Morumbi, nós temos usado esses 6 passos e tem dado um resultado, tem dado certo, tem sido bacana, então tenho divulgado também, ok? A gente vai falar de cada passinho. Passo número 1. Ter um coração inclusivo, acolher. Pode passar. Deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. A Bíblia diz que deixem eles virem e não impeça. Esse impedir, pessoal, são barreiras. Nós não devemos ter barreiras. Quais seriam barreiras? Então, por exemplo, a falta de conhecimento pode ser uma barreira. A arquitetura pode ser uma barreira. O barulho pode ser uma barreira. A atividade difícil pode ser uma barreira. Nós não devemos impedir, nós devemos facilitar. Nós devemos derrubar barreiras para que eles venham. E lá na igreja foi interessante, viu, pastor? Porque a partir do momento que a gente começou a falar, começou a orientar as pessoas, foi vindo, porque a mãe, né, mãe dos autistas, elas vão se conversando muito entre elas, tem grupos, então uma vai falando, fui numa igreja, fui tão bem recebida, consegui assistir o culto, tinha quem ficasse com meu filho, elas vão falando, e na nossa igreja tem chegado, e a gente tem ficado muito feliz, e eu espero que aqui, a primeira igreja batista de Santa Cruz Cabralha, seja uma referência, seja esse lugar, em que pessoas possam dizer, eu vou com minha criança, eu vou com meu adolescente com deficiência, e não há diferença, é bem tratado, é bem recebido, as pessoas não julgam, não me julgam, as pessoas têm conhecimento de que é um diagnóstico, de que tem sintomas, né? Então, que vocês possam ser essa referência. Então, deixemos eles virem, né? Passo número 2, precisamos ter informações básicas sobre a criança. Então, por exemplo, a irmã disse que tem um adolescente, né? É ele que está do seu lado?
É? Então, se ele tiver que ficar comigo agora, vamos supor que eu falo, irmã, eu vou ficar com seu filho para a irmã assistir o culto. Eu preciso ter informações, porque eu não conheço ele. Que informações eu preciso? Eu tenho uma fichinha, Glécia, até eu te mando depois, tá? Se vocês quiserem, a gente está usando lá na igreja. O nome, a idade, e assim, como que fala? Ele fala, não fala? Ele pede para ir no banheiro, não pede? Tem lanchinho, não tem? O que ele gosta? O que irrita ele? Então, eu preciso ter informações básicas para eu poder ficar com essa criança, né? Então, eu preciso fazer isso. Lá na igreja, a gente faz uma fichinha mesmo, é uma folha sulfite. Só de ler ali, nossa, já tem um monte de informações que já me ajudam para eu ficar com essa criança. Passo 3, criar um vínculo. Como é o nome dele? Como é seu nome, meu querido? Luan, que lindo nome, Luan, prazer. Luan não me conhece, eu não conheço Luan. Se eu precisar ficar com o Luan, eu preciso criar um vínculo com ele. Luan precisa confiar em mim, saber quem eu sou, gostar de estar comigo. Para isso, a mãe já falou que ele gosta de galinha pintadinha. Se ele for para ficar comigo aqui na escola dominical domingo que vem, eu vou trazer adesivo da galinha pintadinha, eu vou trazer um desenho da galinha pintadinha, para ele primeiro se vincular, gostar de estar comigo. Tem crianças, às vezes, que não vão entrar na salinha, vão ficar com receio. Então, eu preciso conquistar ela de uma forma positiva, dando aquilo que ela gosta. Luan, esse adesivo. Eu trouxe a galinha para você pintar. Eu trouxe uma miniatura. Quer brincar com a tia Cíntia? Ele está inseguro. Deixa a mãe vir junto, não tem problema. A gente está em fase de vínculo, dele ficar tranquilo. Eu quero uma criança na igreja tranquila, relaxada de estar aqui, né? Não tensa, querendo ir embora. Então, vamos com calma, dá o que ele gosta, até ele se acostumando. Criar vínculo, dê algo que ela gosta, música que ele gosta, um adesivo, um desenho, um brinquedo, um adereço. E de graça, não é assim. Luan, senta que eu te dou. Primeiro, para criar vínculo, é de graça. Toma, Luan, brinca isso aqui, Luan. E vamos conquistando o Luan, para ele querer voltar. E no domingo ele me vê, a galinha pintadinha, Luan. Mamãe, vou ali. Né? Então, primeiro eu vou fazer isso de uma forma positiva, ok? Eu vou elogiar o que ele faz certo. Parabéns, Luan, você veio hoje, você entrou, você já está sentado, você me deu a mão. Muito elogio em tudo que é positivo. Evite dizer o não. Pessoal, muitas vezes o não para uma criança com diagnóstico é assim o fim do mundo. Principalmente se eu não conheço muito ela. Então, vamos supor que a Luísa chegou aqui e ela subiu na mesa lá na salinha ou aqui na igreja. Então, eu não já vou dizer, Luísa, desça. Não sobe. Pode descer, não sobe. Eu não estou errada em dizer que ela não deve subir. Mas eu não sei se essa criança já entende o não. Já consegue se organizar frente a uma frustração. Entende? Na dúvida, e principalmente se eu estiver criando vínculo, eu não vou dizer não. Eu vou dizer assim, Luísa, dê sua mão, vamos aqui brincar. Olha o que a tia Cíntia trouxe. E tiro ela de cima da mesa. Para primeiro eu conquistar, para primeiro eu ir trazendo ela para mim, depois que ela já confiar em mim, já estiver tranquila na igreja, gostar de vir para a igreja, fazer as coisas na igreja, eu vou começar, viu, Luísa, na mesa? Não, mas vem aqui com a tia Cíntia. Eu vou colocando esse não gradativo. Agora, você pensa que a criança nunca veio na igreja, ela está com receio de entrar aqui, com medo de você. O que você vai fazer? E você fica, não pode. Desce, vou chamar sua mãe. Ela não quer voltar. Então, a gente vai ter que ter paciência e entender que é um processo. E trazendo, vamos fazer isso aqui. E gradativamente que eu vou dizendo para ela, não, olha, aqui é diferente, vamos fazer assim. Faz sentido? Pode ir. Passo 4, já estamos no passo 4. Inicie com demandas fáceis e prazerosas. A gente vai começar dando ordens bem pequenininhas, simples, para ele conseguindo cumprir. Então, olha, tá todo mundo cantando a música e ele está correndo, gritando, pulando. Eu vou tentar que ele faça só um gesto, pelo menos na parte que fala, a chuva caiu, ya. Então, vou lá. Vamos fazer comigo só isso aqui. A chuva caiu, ya. Aí ele faz e já sai correndo. Tudo bem, calma. Conseguimos alguma coisinha. É devagar, é com respeito e é gradativo. Domingo que vem eu tento mais uma parte da musiquinha.
Ele pinta pelo menos uma parte do desenho. Eu dou o desenho, é muita coisa. Vamos pintar só o pé do discípulo? Só o barquinho do Pedro? Vamos pintar só o coração de Jesus? Tá bom, chega devagar. Hoje ele já fez o que pôde. Vamos devagar. Vamos guardar 2 pecinhas só do brinquedo? Você só guarda 2, deixa que eu guardo o resto. Vamos só fazer a mãozinha para a oração. Então, eu peço coisas pequenas, fáceis, para ele falar, nossa, é legal ir na igreja, eu só guardo 2 peças. Mas a gente vai depois aumentando, devagarzinho. Pode passar. Eu vou sempre, tudo que eu vou ensinar, eu preciso ajudar. Então, eu não vou dizer assim, Luísa, a chuva caiu, faça o gesto aí, faça. Às vezes ele não vai nem entender o que você está falando. Eu vou dizer e fazer. A chuva caiu, abaixa a mão e eu te ajudo. Luísa terminou e jogou no chão. Luísa, lixo é no lixo. Não, eu vou dizer e ajudar. Luísa, o lixo, ó, pega aqui na mão da tia Cíntia. Vamos jogar no lixo comigo, ó, no lixo. Então, eu dou a demanda, dou uma ajuda, a criança faz, e o que ela faz de certo, eu imediatamente reforço, elogio. Então, vamos supor o Luan. Luan está na sala lá comigo, eu já sei que ele gosta da galinha pintadinha. Posso falar de você, Luan? Pode? E aí, Luan jogou um lápis no chão. Eu não vou brigar. Eu vou ensinar e dar ajuda para ele aprender. E ele fazendo, ele vai ser recompensado por isso. Luan, seu lápis você jogou no chão? Vem cá, vamos pegar do chão, ó, pega com a tia Cíntia. Eu pego com a mãozinha dele, põe na mesa. Muito bem, ó, outro adesivo porque você pôs o lápis bonito na mesa. Eu estou ensinando. Eu poderia dizer, Luan, pega esse lápis agora. Coisa feia. Mas isso não ensina. Eu não dou uma ajuda para ele. Ele às vezes não está entendendo, ele nem vê, ele nem sabe que jogar um lápis seria errado. Então, eu digo para ele o que é certo, ajudo ele a cumprir e eu dou um prêmio porque ele fez certo. Isso a gente vai chamar de ensino positivo, ok? Volta aí, eu só dei um exemplo ali, né? Digamos que você diz, pinta o barquinho do Pedro, você dá ajuda, segura na mão, dá algo que ele gosta. Pode passar. Passo 5, já estamos terminando, são 6. Penúltimo passo, instala a rotina. Aí eu vou começando a colocar a rotininha, né? Olha, primeira oração, né? Você pode usar algo visual, por exemplo, geralmente na salinha, né, tem já uma rotininha. Primeiro hora, a música, o louvor, a história, a atividade. Então você vai fazendo essa rotininha para ele se situar. Né? Aí tem um monte de modelo na internet, faz bem bonitinho, né? Pode passar. Então, você vai trabalhando para que ele entenda essa rotina. E o último passo é focar na socialização. Então, ele já está tranquilo, ele gosta de vir na igreja, ele conhece você, tem as coisas que ele gosta, não é aversivo para ele estar aqui, ele já sabe a rotininha. A gente foca na socialização, para que ele fique muito confortável de estar entre as pessoas aqui. Então, eu vou dizer, Luísa, vai lá e leva tal coisa para o Luan. Vai lá e fala isso para ele. Luan, entrega tal coisa para a Luísa. Eu vou promovendo situações em que eles troquem, socializem, conheçam uns aos outros, chama para brincar, chama para cantar e foco nessa socialização. Pode passar. E eu vou dar um exemplo de um garotinho lá da minha igreja. O nome dele é Daniel. E o Daniel chegou para nós, 5 aninhos, nível 3 de suporte, não verbal, não querendo entrar de jeito nenhum na sala. Falei para a mãe dele, calma, vamos de uma forma gradativa, positiva, com respeito, você vai ver que vai dar certo. Só que precisa ter paciência, confiar no processo. Então, eu trouxe fotos do processo do Daniel. Vamos olhar lá. Então, esse era assim que Daniel chegou. Ele aceitou entrar porque a mãe está junto. A mãe é uma das voluntárias que está ali ajudando. Só que era assim, onde está Daniel? Deitado no meio da sala, ele não queria falar com ninguém, não queria fazer nenhuma atividade, não queria cantar, não queria orar, ele ficava ali no chão. Ele gostava de bichinhos, ele estava gostando de animais, depois mudou. Meus filhos tinham uns bichinhos assim de plástico, eu levei tudo para ele. Toma, pode ficar aí no meio, você quer ficar no chão? Fica no chão. Eu estou no momento de acolher, de vínculo, então eu quero primeiro ele fique à vontade. Quer ficar ali no canto, quer ficar
Vamos, primeiro fique à vontade. Você vai ver que aqui ninguém vai fazer mal para você. Toma seus brinquedinhos, fique aí. Mas eu sei onde eu quero chegar com Daniel. Passado alguns domingos, onde está Daniel? No colo da mãe, próximo dos amigos. Primeiro, longe dos amigos. Agora ele já está, a mãe colocou ele ali, vocês estão vendo ali? A mãe com ele no colo? A mamãe colocou Daniel no colo, mas ainda com a mamãe, e assim, ninguém falando com ele, ainda um pouquinho desconfiado. Não tem problema, não já avançamos? Ou sim ou não? Já avançamos, né? E ele está com os animaizinhos dele ali na mão. Passado alguns domingos, onde está o Daniel? Saiu do colo, mas está do lado da mãe. Ainda não consegue ficar sem a mãe. A mãe está perdendo o culto. Não, ela não está perdendo o culto. Ela está investindo na escola dominical do filho dela por um pouco. Ok? Então, ele está do lado. Aí eu já fui falando, mãe, tira do colo. Pega no colo e põe do lado. Pega no colo e já põe do lado. Vai ficando mais longe. Um passinho, 2 passinhos mais longe. Ok? Passado alguns domingos, eu já queria que Dani fizesse... Lembra dos passos? Passo 1, acolhimento. Foi ele jogado lá, mas olha, tranquilo. E eu de olho, entregando as coisas que ele gosta. Criando o passo 2 do vínculo. Passo 3, eu já dou demandas para ele. Mas coisa facinho, atividade. Só que ele não queria ficar junto dos amigos. O que eu fazia? Levava onde ele estivesse. Ele estava lá no canto da sala. Eu levava, olha, Dani, pinta aqui, colhe isso aqui. Tá bom? Isso. Já cansou? Só até aqui? Tá bom, parabéns. Viu? Você é ótimo, lindo. Ok, esse domingo foi só isso. Mas ele já está fazendo atividade. Já está diferente? Já. Passado alguns domingos, onde está o Dani? Na mesa, fazendo atividade perto dos amigos, mas quem está do lado ainda? A mãe ainda está ali, ele ainda não conseguiu ficar sem a mãe. Mas estão percebendo como que fomos avançando? E aí qual era o próximo passo? Que a mãe não entrasse. A gente estava quase nesse passo, mas a mãe mudou de lugar, mudou de trabalho, de cidade, enfim, não mudou de igreja, não conseguimos concluir, mas seria agora o próximo passo, a retirada da mãe, e ele já estava totalmente pronto para isso. Essas fotos fazem a gente entender o quê? Precisa ter paciência, precisa ser positivo, precisa ser com respeito, precisa ser devagarzinho, né? Mas a gente tem que avançar. É nem 8 e nem 80. Então, qual seria o 8? Deixa ele. Ah, ele só quer ficar no meio da sala. Deixa ele aí. Ele é assim mesmo. Não, coisa de autista. Deixa ele aí. Larga ele aí. Deixa ele aí, toca a vida aqui. Isso é o 8. Significa, deixa sim. Qual seria o 80? Vai entrar. Vai ficar. Não, a mãe não fica junto. Aqui tem regra. É o 80. Forçar. Nem o 8, deixa do jeito que tiver. Nem o 80, força. A gente vai procurar um equilíbrio. Um pouquinho do jeito dele, um pouquinho do meu jeito. Fica um pouquinho, você faz um pouquinho de atividade, aí você volta para o seu canto, aí você pinta um pouquinho do meu jeito, um pouquinho do seu jeito. Faz sentido? Faz sentido? Pode passar. E só algumas dicas e eu já finalizo e abro para as perguntas, ok? Então, o que eu quero deixar aqui para já encerrar. Eu posso ensinar por punição. Punindo. Está errado, apanha. Está errado, não pode. Está de castigo. Perdeu o celular. Perdeu o tablet. Existe esse ensino? Existe. Mas o que a gente vai entender é que só corrigir não ensina. Porque um autista que não sabe que subir na janela, ele pode cair, ele não tem esse entendimento. Vai cair, vai para o hospital, vai tomar... Ele não consegue ter esse entendimento. Não basta eu dizer, desce da janela. Eu digo para ele, a cadeira é para a gente sentar. Aí a gente faz atividade, a gente brinca. Então, eu vou sempre optar por um ensino por reforço, por ensinar o certo, por elogiar quando ele faz certo. Isso muda tudo. Quando a gente muda essa visão, a gente vira uma chave. Entende? Cíntia, você está dizendo então que não pode falar não e nem bater em nenhuma criança? Eu estou falando de uma criança atípica, de uma criança que não tem um entendimento como uma outra criança, né? Minha filha, eu posso dizer para ela,
Não pode. Luísa, dessa forma não. Ela entende e ela tem uma regulação emocional para mesmo que ela fique chateada, ela vai chorar, vai ficar triste. Um autista, isso pode ser motivo para crise, para jogar uma coisa em você, para ir para cima de você, porque ele não tem um gerenciamento das suas emoções. Entende? É diferente. Faz sentido? É diferente. E algumas dicas, quando for falar, se abaixe na altura da criança, nunca force, dê ajuda, dê diferentes ajudas quando necessário, previsibilidade, avise tudo. Ó, hoje a gente vai cantar lá na frente, eu vou segurar sua mão, eu vou te ajudar, você tem que avisar tudo o que vai acontecer. Ó, eu vou sair da igreja, a gente vai passar no mercado, pegar a fila, escolher o pão, pagar. Quando eu aviso, eles tendem a ficar mais calmos e organizados. Deixe ele com objeto de apego. Não pode trazer brinquedo. Talvez para ele vai precisar, porque isso é o apego dele. Aí a gente usa ele. Deixa eu brincar também, vamos fazer amizade. Eu digo assim, as regras não podem ser acima das pessoas, né? A gente precisa olhar primeiro para a pessoa. Aproxime ela aos pouquinhos, cumpra o que vai prometer. Ah, se você cantar essa musiquinha, eu deixo você brincar de massinha. Então dê a massinha. Senão ela vai perder a confiança em você. E não prometo que você não vai cumprir. Ó, se não sentar agora, eu chamo sua mãe. Ele não sentou. Você vai chamar a mãe? Então, cuidado com o que você promete, porque isso fica em xeque a sua confiança. Diga sempre o que vai ser legal primeiro. Então, ao invés de dizer, vamos lá na salinha ficar sem a sua mãe. Ninguém quer. Vamos lá na salinha e aí você brinca com a massinha vermelha? Você quer brincar com a massinha vermelha? Então vamos na salinha. Você quer brincar, quer ver a galinha pintadinha? Quer? Então vamos na salinha. Primeiro eu falo o que tem de legal, depois o que ele precisa cumprir. Ok? Pode passar, vou falar alguma coisinha, pode passar. E manejo físico. Pessoal, você está lá na salinha, está na igreja e uma criança entra em crise. Posso segurar ela? Posso manejar fisicamente? A nossa orientação como profissional é não, a não ser que você tenha um treinamento para isso. Existe um treinamento para manejo físico. Você não tem, chame os pais imediatamente. Não maneje. Se você pega uma criança de um jeito, você pode machucar. Teve no Fantástico, numa escola, um professor de educação física. Eu acredito que com a melhor das intenções, o menino entrou em crise, ele foi segurar, quebrou o braço do menino, corre o risco ainda de tomar um processo. Por quê? Porque ele não tinha treinamento. Então, o que a gente orienta? Chame os pais, né? E se você quer trabalhar nessa área, precisa ter um treinamento para manejar fisicamente. E por último, como falar com os pais? Nunca converse sobre uma criança com diagnóstico na frente dela, ok? E a depender do assunto, também nem na frente ali dos pais, de uma forma sem sabedoria, né? Procure elogiar tudo que ela faz e os comportamentos adequados. Nunca suponha, sugira ou afirme que uma criança tem autismo ou alguma necessidade especial. Okay? E o mais importante, ore para que Deus te dê capacidade, sabedoria e conhecimento. E que possamos ensinar e transformar vidas de crianças e adultos através de Jesus. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas. Se eu não tiver amor pelo próximo, independente de como ele é, nada serei. 1 Coríntios 13:2. Queria abrir aqui para as perguntas, para as dúvidas que ficaram.